Oi, gente. Oi, gente. Doutor Felipe teve um problema com a bateria, ele teve uma intercorrência e eu vou continuar aqui enquanto ele não consegue voltar para a gente não parar a live, tá? Vocês desculpem. Vocês sabem que o doutor Felipe é um cirurgião, além de nosso professor. E, enfim, para a gente não ficar de fora com esse assunto, e como nós todos estudamos juntos esse tema, eu vou continuar com a Ana Paula por um período e daqui a pouquinho ele volta com a gente, certo? Ana Paula, cadê você? Vamos continuar aqui o nosso papo. Bem-vindos de volta. Vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente falou antes aqui. Eles estavam falando sobre os clarificantes, certo? Vamos lá. Só um pouquinho. Aí, Paula. Tá, ele dá um alô para nós aqui e eu saio de cena, gente. Oi, Ana! Não combinei de falar com você, não. Vocês tentam se livrar de mim, mas não dá certo. Felipe, Socorro. estava Cadê o explicando para o Felipe? pessoal que o Felipe teve uma emergência antes da live, né, no hospital, que ele é Sim, cirurgião, e a bateria dele estava muito baixa e descarregou. Então eu vou assumir por um período aqui até ele conseguir voltar. Mas como tá. nós três estudamos juntos esse assunto, falamos muito essa semana sobre o tema, acho que eu consigo falar um pouquinho com você sobre isso. Vamos Mas na só realidade, recapitular Kelly, eu nem cheguei a responder a pergunta dele, que era da dor de cabeça. Eu comecei a falar do É sulfito e verdade. nem Vamos só respondi. para quem está entrando agora, eu tô vendo que tem gente Lá, que está entrando agora que não estava antes. A gente estava fazendo a live falando sobre os clarificantes. Então, o que o Felipe e a Ana Paula estavam falando era a respeito de que há a possibilidade de se usar clarificantes de origem animal, principalmente oriundo do leite e do ovo, que esses resíduos que porventura restem na composição do vinho são ínfimos e não são capazes de provocar nenhum tipo de reação, certo, doutora Ana Paula? exatamente. E que A não essas ser que você. reações são A mais não ser que comuns em você tenha, crianças. são mais comuns em criança, a não ser que você tenha realmente um adulto que tenha um padrão de reação anafilático com mínimas quantidades de leite ou de ovo. E lembrar também que os intolerantes à lactose não tem nenhuma correlação com isso, porque se tem algum resíduo, é resíduo de proteína e não da lactose, que é açúcar do leite. Eu acho que é interessante pontuar isso. Exato. E eu acho bacana a gente falar também que é uma proteção, realmente, como você comentou, que foi um pedido das mães de crianças com alergias alimentares, que todos os produtos industrializados no Brasil trouxessem, e é desde 2016, né? No contrarótulo, essa informação. Pode conter traços de ovo e leite. Isso não significa que vá existir. Mas se passou por um processo onde houve utilização de um desses produtos, ou a caseína, ou a albumina, ou o que mais for, é necessário que se conste no rótulo. Isso não significa que você vai ter problema, certo? Sim, é muito justo isso. Isso facilitou muito a vida das pessoas que realmente têm algum tipo de alergia alimentar. Isso foi fantástico. Ô, gente, perdoe a minha luz, eu tô sem ring light, que eu não estava preparada para entrar ao vivo, tá? Vamos lá, vamos Tô continuar o papo adorando. Eu tô então. maquiada e você E eu tô não. aqui destruída. Obrigada, Adoro. Felipe, Quero te uma amo. foto. Isso, quero uma foto para postar. É ótimo. E vamos continuar o nosso papo, então, sobre os sulfitos. O Felipe estava explicando a questão da utilização dos sulfitos, que é um conservante, um antioxidante necessário, que ele existe naturalmente nos vinhos. Existem proporções menores nos vinhos onde não se adiciona, mas é normal, acontece pelo próprio processo de fermentação e tudo mais, e que a gente encontra uma maior concentração de sulfitos do que no vinho em outros alimentos, né? Que você estava comentando do camarão, a gente falou das frutas secas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho se a questão do consumo associado do vinho com outros alimentos pode prejudicar quem tem algum tipo de reação com o sulfito, exatamente. E, aliás, se existem reações alérgicas ou adversas a sulfito. Certo.
na realidade, o que eu vou passar para vocês, eu não sou nem a favor, não sou nem contra, muito pelo contrário. Né? O que eu vou passar para vocês, como diz uma amiga minha, eu vou até roubar a frase dela, ela fala o seguinte, que nós somos apenas meros transmissores do que a ciência fala. E é Boa. isso, eu estou aqui para passar para vocês isso. Então eu vou começar com a questão dos sulfitos. Por que se falou tanto dos sulfitos? Eu tinha comentado com vocês das reações anafiláticas, reações de urticária, com aquela quantidade grande de sulfitagem que tinha nos Estados Unidos nas saladas frescas. Mas algo que é muito bem fundamentado é a asma e os sulfitos. Depois a gente chega na cefaleia, né? Porque vamos pelo que é já muito bem fundamentado. O papel dos sulfitos na asma. Tem um trabalho, eu li uma série de trabalhos, mas eu gostaria de citar alguns, desculpa, porque médico adora citar trabalho, adora citar ensaio clínico, porque a gente acaba se baseando nele para passar uma informação. Porque é aquilo que eu falei para vocês, não é uma informação pessoal minha, é uma informação do que eu encontrei na literatura. E esse trabalho é bem interessante, é um trabalho australiano em que ele pega indivíduos asmáticos e ele desencadeia. Teste de desencadeamento oral nada mais é do que você oferecer àquelas pessoas aquilo que você está querendo saber se ela tem alergia. Então, são 2 estudos em um. Então, o que ele fez? No primeiro estudo, ele pegou 24 pessoas, todos adultos, asmáticos, e todos juravam de pé junto que eles tinham reação com sulfito, que eles tinham exacerbação da asma dele com sulfito. E nós sabemos que exacerbação da asma com sulfito é algo real, é algo que existe. Qual que é o mecanismo imunológico que faz isso? Aí são outros 500, tem uma série de hipóteses, tem assim... ativação colinérgica do sistema parasimpático, uma deficiência de uma enzima sulfato oxidase, que vai diminuir essa quantidade de sulfato. Tem também, talvez, uma IgE mediada, que seria uma alergia, mas essa ninguém conseguiu confirmar ainda. Liberação direta de histamina pelo sulfato. E até uma outra que nós acreditamos, e que a maioria dos estudos referem como uma maior possibilidade, que é a seguinte: você ingera o que tem o sulfito, assim que você ingere, ele entra em contato com o conteúdo do seu estômago. Com o conteúdo do seu estômago, em dependência do pH, ele forma mais dióxido de enxofre, aquilo volta pelo seu esôfago, você exala e você inala. E a inalação desse produto que você ingeriu e reproduziu em gás, essa inalação tem uma ação direta nos seus brônquios e gera esse quadro de broncoespasmo, de chiado, de exacerbação da asma. Isso é muito bem estudado, isso é muito bem definido. Por mais que o mecanismo não se saiba muito bem o que é, mas o fato é claro, o fato ocorre. E isso acontece nos asmáticos, é muito rápido. É assim, 5 minutos depois que... Uma ingestão Desculpa. sem comida, por exemplo, pode exacerbar Com esse efeito do certeza, sulfito? com certeza. Não só uma ingestão sem comida, mas uma ingestão também com outros alimentos que contêm quantidade grande de sulfito. Entendi. Porque daí você está somando. Se você está ingerindo mais sulfito, você está degradando mais esse sulfito e você está inalando mais esse gás. Mas isso no contexto asma. Certo? Então, o que tem que ficar claro assim, no contexto asma, existe sim. Acredita-se que até 5% dos asmáticos possam ter essa reação a sulfitos. Mas mesmo assim, é um percentual super pequeno até dentro dos asmáticos, então. Até dentro dos asmáticos. Aí que entra o trabalhinho que eu vou mostrar para vocês. Porque, voltando ao trabalhinho, veja só, desses asmáticos, desses que juravam de pé junto lá na Austrália, que tinham reações sempre que ingeriam vinho, eles pegaram um N de 24. O N é o número total do estudo. Esses estudos, nenhum tem N grande, assim, 1.000, 2.000, nenhum. São sempre estudos com um número pequeno de pessoas. 24 pessoas, e eles fizeram um teste de provocação oral. Quer dizer, eles ofereceram uma quantidade de sulfito, que nesse caso foi uma dose única de 300 ppm.
Lembra quando a gente falou? Lá no Lembra limite. que quando alguém falou que 300 era o limite? E nos vinhos brasileiros, aliás, não só nos vinhos brasileiros, mas nos vinhos de uma forma geral, se busca usar o mínimo possível. Por quê? Sim. Porque se você tem um bom produto, se você tem uma uva bem cultivada, um ano que foi um bom ano, você não tem necessidade de acrescer tanto sulfito no seu produto base, que é a fruta, que é a uva, que vai depois se tornar um vinho, certo? Então, conforme você vai melhorando o seu cultivo, a sua produção, você acaba, me desculpe se eu falar besteira, quem produz vinho, mas foi o que eu acabei estudando e o que eu já ouvi de alguns de vocês, é que você acaba usando uma quantidade muito menor de sulfito. Você não chega nesses 300 nunca, atualmente, Sim. talvez no passado. Sim, a evolução da viticultura e da enologia em si permitem uma menor intervenção, uma menor necessidade, porque se conhece muito mais o terroir, se conhece muito melhor as reações químicas que acontecem durante o processo de elaboração do vinho, isso facilita muito. Uma coisa que eu tenho curiosidade de saber... Peraí, você não terminei de contar, você me contou, não terminei de contar o resultado do meu estudo. Desculpa. Eita, nós, advogado não entende essas coisas. Gente, advogado não entende essas coisas. Então, deixa eu terminar meu estudo aqui. E daí, o que a gente encontrou? A gente encontrou só dessas 24 pessoas que referiam ter esses sintomas, apenas no teste de provocação oral com 300 miligramas por litro ou 300 ppm, 16%, só 4 tiveram sintomas. Daí o que eles fizeram? Eles falaram assim, não, então nós vamos fazer diferente, vamos fazer um teste de provocação oral um pouco diferente. Não vamos fazer só com 300, não. A gente vai fazer progressivo, nós vamos chegar a uma dose de 750. Sabe o que é 750 ppm? Numa dose de vinho, que eles acrescem isso no vinho? Pois é. E daí nós tivemos, daquelas 18 pessoas, que daí é um outro estudo, asmáticos, que diziam que tinham reação, nós tivemos de novo 16%, por coincidência, de pessoas que reagiram. Então, existe. É psicossomático? Não, não é psicossomático. Acontece que nós temos que considerar que não são todas as pessoas. E outra coisa que nós temos que considerar são os cofatores. Exato. Certo? Isso que eu ia falar. É aquilo que a Kelly falou. Os cofatores são muito importantes. Porque lá no laboratório, você tá lá, bonitinho. Eles pegaram pessoas que são pessoas asmáticas, mas estão controlados. Porque ninguém vai liberar um estudo com asmático que não esteja controlado. Certo? Então, são asmáticos controlados que referem ter reação a sulfito. Mas na vida real, na real life, não é bem assim. O povo come em jejum, bebe em jejum. Bebe em jejum. Bebe em jejum, está comendo alguma outra coisa, a sua asma não está completamente estável. Na Europa tem relato que no período de estação polínica, porque tem muita alergia a pólen na Europa, as pessoas têm mais esse tipo de reação porque elas ficam com a sua asma, com a sua alergia mais instável. Então tem N outros fatores que nós chamamos de cofatores que interferem nessa reação também. Não dá para falar que o vilão é o vinho. Não dá para falar que o vilão é vinho. E acho uma coisa engraçada, assim, até só para pontuar, porque a gente até achou interessante essa live, foi a questão de que existe, principalmente aqui no Brasil, um movimento de que o vinho que carrega sulfitos, que tem sulfitos como conservantes, ele é um vinho que faz mal à saúde, que pode provocar muitas coisas. Então, eu acho que é muito importante a gente ressaltar também o papel da nossa legislação que protege em limites aceitáveis e que a indústria do vinho, e quando eu falo indústria, eu estou falando em avanços, eu não estou falando numa indústria que massifica a produção, ela cuida para que isso não ocorra no limite, mas para que existam avanços tecnológicos suficientes para evitar a utilização de limites de qualquer um desses elementos. Então, isso até para não prejudicar a nossa saúde. E, Alinda, eu queria até ver se eu entendi corretamente, mas nós estamos falando sempre em limites por litro. E nós estamos falando também em consumo responsável, sempre, porque não dá para interpretar uma única condição isoladamente. O consumo responsável é muito importante. Voltamos lá, quem não viu, assista a live que o Felipe fez com o Dr. André sobre consumo responsável, vinho e saúde, está salvo aqui no nosso IGTV ou no YouTube.
sobre a gente consumir vinho em quantidades aceitáveis. Com o consumo responsável, isso também não vai ter nenhum problema, né, Ana Paula? Sim, porque quando você faz um teste de provocação, você pega de 150 a 250 ml de vinho e você acresce aquela quantidade que era de 1 litro ou de muito mais do que isso. Lógico, né? Quando nós consumimos o que deveria ser consumido de uma forma adequada, o que é salutar, você não vai nem chegar a essa quantidade de sulfito. Na verdade, o sulfito é não só sulfito, né? Sim. De tiramina, de fenólicos, de uma série de outras substâncias, algumas que são acrescidas e outras que são naturais do próprio produto, né? Porque o vinho é vivo, né? Eu queria fazer uma pergunta. Existe alergia a sulfito? Alergia